Chega da desculpinha esfarrapada de falta de ritmo de jogo, de que o time não está preparado ainda fisicamente. Até quando aqueles que têm medo de criticar o Flamengo vão querer acobertar atuações ridículas, atuações péssimas? Até quando ganhou no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Vitória, a atuação foi horrorosa e tem que ser falado. O Flamengo não começou a temporada e pode ficar tarde para começar. É um time que não cria, é um time que investiu milhões e milhões de euros em meios de campo e atacantes para não criar nada. O Flamengo demorou 33 minutos para dar um chute no gol. No segundo tempo, foi pior ainda, não criou nada. Não deu susto nenhum no goleiro do Lanús. A defesa do Flamengo, que antes era tão difícil de ser vazada, agora é uma peneira. Agora é vazada a cada jogo. E eu faço questão de dizer, para mim é prepotência, para mim é displicência. Isso acontece muito no Flamengo. Quando ganha muito numa temporada, começa o ano com rei na barriga. E isso tem que ser falado. Chega de desculpinha. Chega de ritmo de jogo. Todos os times estão começando a temporada e todos estão correndo mais e criando mais que o Flamengo. É constrangedor ver um time galáctico como esse Flamengo sem criar nada, sem jogar nada. Um bando de atacante que não finaliza. Um bando de atacante de meia que não cria. Até quando vão acobertar? Ah, pilhado, mas o Flamengo pode se recuperar. Claro que pode. E se merecer elogio, vai ser elogiado. Mas se merecer crítica, tem que ser criticado sem medinho de criticar. Ah, mas se melhorar, pilhado, você vai calar a boca. Eu quero que melhore. O que não pode é um time milionário desse jeito jogar um futebolzinho como esse. Esse número aqui, ó, é preocupante. O Flamengo só em um mês já sofreu 25% dos gols que sofreu em todo o ano de 2025. Isso mostra a fragilidade defensiva do Flamengo nesse momento. E a preocupação, pelo menos para mim, ela é maior porque não existe um padrão de gols sofridos pelo Flamengo nessa temporada. O Flamengo vem sofrendo gols de todo tipo nessa temporada. De bola levantada na área, de finalização de longa distância, das equipes entrando com muita facilidade na área do Flamengo. Só ontem o Lanús finalizou 17 vezes na meta do Flamengo e o Flamengo só uma vez. Preocupante. Trazer aqui também a situação que eu estava falando com vocês, né, com relação ao Flamengo tomar muitos gols. Né? O Flamengo está aí extrapolando, o Flamengo vê a média de gols sofridos dobrar em 2026. Olha só, vamos acompanhar o que a Raíza postou em collab com a gente aqui, ó. Flamengo já sofreu 25% do número de gols que o time principal levou em toda a temporada de 2025. Flamengo. Ó. Esse número aqui, ó, é preocupante. Muito, o Flamengo só em um mês já sofreu 25% dos gols que sofreu em todo o ano de 2025. Isso mostra a fragilidade defensiva do Flamengo nesse momento. E a preocupação, pelo menos para mim, ela é maior porque não existe um padrão de gols sofridos pelo Flamengo nessa temporada. O Flamengo vem sofrendo gols de todo tipo nessa temporada. Todo tipo. De bola levantada na área, de finalização de longa distância, das equipes entrando com muita facilidade na área do Flamengo. Só ontem. Ontem teve aquela no travessão. 17 vezes na aquela meta no travessão Flamengo, ali, pô. E o Flamengo só uma vez. E os gols que foram lá. Preocupante. Preocupante, Raíza. Concordo contigo. Inclusive tem mais números aqui para passar para a galera. Olha só, o clima é de atenção, né, redobrada no Flamengo. Em somente 9 partidas disputadas pelo time principal em 2026, a equipe já foi vazada 11 vezes. Em 9 partidas. Média de 1,2 por partida. 1,1 e pouco. O número que representa 1/4 de todos os gols sofridos ao longo de 2025. Temporada em que o clube levantou as taças do Carioca, Supercopa, Campeonato Brasileiro e Libertadores. E ainda Derby das Américas e Challenger Cup.
No ano anterior, sob a liderança de Felipe Luiz, o Flamengo encerrou o calendário com 43 gols sofridos em 74 jogos, mantendo uma média de 0,58 por confronto. Neste início de temporada, porém, o índice defensivo praticamente dobrou, chegando a 1,22, eu estava certo, 1,22 por partida. Depois aí do revés diante do Lanús, Alexandro admitiu a queda de desempenho do sistema defensivo. Ele está muito mal, inclusive, setor defensivo, e destacou a necessidade de uma resposta imediata. Para o lateral, a solidez na defesa foi determinante nas conquistas de 25 e o time precisará elevar o nível novamente para buscar o troféu da Recopa no Maracanã e os outros. Cara, o Flamengo está realmente, defesa ganha campeonato, ataque às vezes ganha jogo, defesa ganha campeonato. E eu vou falar para vocês, a defesa do Flamengo está muito mal. O Flamengo precisa reencontrar esse setor defensivo, porque está muito mal, né? A gente está vendo aí realmente o Flamengo passando aí por maus bocados. Diante do Lanús. E aí, claro, minhas declarações às vezes, né? Olímpia, Flamengo já está nas quartas de final, né? Claro. Só que eu não aprendo, né? Com erro, né? E aí eu digo, eu acho o Flamengo muito favorito contra o Lanús, Bruno. Porque é muito mais time que o Lanús. Como eu disse que eu achava, e calei a minha boca, o Atlético Mineiro favorito contra o Lanús. Não muito favorito, como é o Flamengo. Mas eu achava o Atlético Mineiro favorito contra o Lanús, perdeu o gol adoidado, inclusive naquela final, o Atlético Mineiro. Agora, se a gente for botar, principalmente no papel, Bruno, não dá para comparar o Lanús com o Flamengo. É um Flamengo muito mais forte, é um Flamengo galáctico, é um Flamengo que gasta fortunas com jogadores, né? Eu acho que o Flamengo tem uma obrigação de ser campeão em cima do Lanús. Ainda mais usando o time principal, ainda mais colocando sua força máxima, como vai ser colocado. Para mim, a obrigação de título é do Flamengo nesse caso. E o que esperar, Bruno, do Flamengo, do Felipe Luiz, que vem começando a se recuperar na temporada, né? Flamengo que vinha de 4 jogos sem vencer, agora ele vem de 3 jogos sem perder, Bruno Prado. O Felipe Luiz fala muito sobre convicção, que ele tem as convicções e não vai mudar, mas o que ele mais faz é mudar várias coisas, né? Ele tem a convicção dele, mas a convicção dele é o quê? O Carrascal é beirada, o Carrascal é centroavante, ele muda todo o jogo, Paquetá é 8, Garone. O Paquetá é 10, o Bruno Henrique é ponta, o Bruno Henrique é centroavante, o centroavante é o Pedro, é o Bruno Henrique, é o Gonzalo Plata, é o Carrascal, é o Arrascaeta. Então, assim, qual é a convicção que o Felipe Luiz tem? Acho que a convicção que o torcedor, pelo menos do Flamengo, tem hoje é que o time em 2026 ainda não aconteceu. O Flamengo de 2026 ainda não existe. O de 2025 é incontestável, campeão brasileiro da Libertadores. Mas o de 2026 ainda não aconteceu. O Felipe está perdido. Garone, você foi muito bem, é isso. Ele está perdido, ele está perdido. E outra...